Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, queridos educadores, queridas educadores do Brasil. A você também que é um papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, todo mundo que cuida dos seus entes amados, né, suas crianças. Deixo aqui o meu abraço, minhas reverências e muito obrigado. Eu não sei se você sabe, você que está assistindo aí pela primeira vez esta atividade da Seichonoye no YouTube, que na verdade é da educação da vida, dos educadores da Seichonoye do Brasil. Não sei se você sabe, mas nós temos uma área dedicada a você, que é educador profissional. Você pode pegar mais informações no nosso site, no sni.org.br. Convido você a entrar em contato com esta superintendência que faz diversos eventos no Brasil todo. Muito bem, hoje nós vamos falar para você sobre um tema extremamente importante, que é justamente meio ambiente e ética intergeracional. Meio ambiente e ética intergeracional. Por que é muito importante este tema? Justamente, nós passamos aí no ano de 2024, no começo do ano de 2024, por uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Alguns dizendo que é uma questão climática. Uns cientistas apontam que é responsabilidade do ser humano, estas questões climáticas que estão acontecendo no globo terrestre. Alguns apontam que é, na verdade, movimentos naturais do planeta Terra. Isso ocorre a cada milhares de anos, ou seja, são ciclos que acontecem. Mas é importante também pensar que o que acontece no nosso planeta é de responsabilidade do ser humano, porque, afinal de contas, nós aterramos rios, nós aterramos mares, nós mudamos o ambiente da Terra e a gente precisa pensar que herança nós estamos deixando para as futuras gerações. Aliás, nós podemos pensar que herança que os nossos antepassados deixaram para nós também. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, os rios foram mudados de curso, poluídos em nome de um progresso, em nome do desenvolvimento industrial. Nós destruímos praticamente grande parte da área da floresta que cobria São Paulo, e São Paulo também tinha uma área de cerrado também, que foi praticamente totalmente destruído. E tudo isso causa um grande impacto ambiental e acaba prejudicando o ser humano.
Claro que eu não estou aqui dizendo para que a gente precise melhorar, né, o meio ambiente simplesmente por nós. E aí que vem o grande avanço que a religião e a ciência estão dando nesse contexto. Queria deixar bem claro para vocês que a Seitonet tem uma visão muito bonita a respeito da questão ambiental, do meio ambiente, dos seres vivos como um todo, e está, vamos dizer, avançando, eu diria, não é? Numa direção que jamais a humanidade chegou. Claro que a gente pode pensar que os nossos ancestrais ou as nossas tribos indígenas, nossos indígenas tinham um contato com a natureza, não só os nossos indígenas, mas também norte-americanos, os australianos, todos eles tinham uma certa conexão com a mãe natureza que foi deixada de lado, na verdade, porque a ciência ocidental avançou demais na parte racional e se esqueceu de que esta conexão entre nós, humanos, e toda a natureza é extremamente importante e benéfica. Como eu falei para vocês, o tema é justamente o meio ambiente e a ética intergeracional, mas eu vou puxar um pouco a orelha nossa, não é nossa, porque eu assisti recentemente um filme chamado Pequena Grande Vida. Pequena Grande Filme é um filme escrito e dirigido pelo cineasta Alexander Payne. Este filme é interessante porque o que acontece? Vou contar um pouquinho para vocês, tá bom? Não fiquem bravos. É um filme de encolhimento, né? As pessoas, não é? Através de um experimento feito por uns cientistas, elas encolhem de tamanho, ficam em tamanho miniatura, e os cientistas comemoraram muito essa descoberta porque iria ajudar muito a questão ambiental, porque você imagina, por exemplo, não é? Você vai comer um prato de feijão, feijão para nós é algo desse tamanhozinho assim, mas só que para uma pessoa deste tamanho aqui, o feijão é algo gigantesco. Então, o feijão consegue abastecer 10, 20, 30 pessoas, um grão de feijão. Então, foi algo assim comemorado, que agora nós vamos melhorar a questão ambiental, vai ser ótimo, etc. Mas o filme vai se desenrolando e mostrando algo inusitado. Na verdade, quando a pessoa vai se prontificar a diminuir de tamanho, a ideia que parecia ser a questão da proteção ambiental, na verdade, por detrás, era algo bem econômico, na verdade. Ou seja, veja só, fazia o seguinte cálculo, olha, você em dólares, né, porque o filme lá nos Estados Unidos, você em dólares tem um patrimônio de 200 mil dólares. Muito bem, esses 200 mil dólares, se você for gastar com esse seu tamanho, em alimentação, transporte, etc., isso aí praticamente vai desaparecer em poucos anos. Porém, esses 200 mil dólares, se você reduzir de tamanho, você vai ter uma vida extremamente luxuosa, uma vida de rico, ele equivaleria mais ou menos a mais de 12 milhões de dólares. Então a pessoa, uau, nossa, e ainda você ajuda o meio ambiente. Então o que está por detrás disso, na verdade? É realmente uma ética intergerações ou, na verdade, é um interesse de viver uma vida de luxo? A pessoa não pode viver essa vida de luxo, então ela vai diminuir de tamanho para viver esta vida de luxo. O filme, na verdade, se desenrola e acaba mostrando que foi isso mesmo. Então, enquanto a gente permanece com um determinado tipo de mentalidade ou de desejos egoísticos, por mais que seja revestida a ideia de que, nossa, agora nós vamos tomar tal atitude para colaborar com o meio ambiente, muitas vezes esta atitude, por trás desta atitude, não está uma verdadeira intenção de amor ao meio ambiente, de amor a todas as vidas do planeta Terra e também de amor às próximas gerações. E veja que eu falei de amor a todas as vidas do planeta Terra, porque eu posso falar em amor ao meio ambiente, parece uma coisa fria, mas quando eu penso em amor a todas as vidas do universo, todas as vidas do planeta Terra, eu estou falando de um sentimento de unidade, de conexão entre nós e todas as vidas do universo. É este ponto que eu falei anteriormente que a Seitonet estava avançando junto com a ciência. Inclusive, a gente vai mostrar para você por quê. No próximo slide, então, aparece aí para vocês que os nossos antepassados, está aí, nossos antepassados, eles se curvavam diante do poder do Sol e da força dos ventos e da grandiosidade dos oceanos e das montanhas,
considerando-os dignos de profundo respeito e reverência. Está no livro Preceitos para Aprimoramento Diário, na página 234. Veja que a gente sentia que os nossos antepassados, eles tinham essa questão dessa conexão. Fora isso também, você pode falar, mas isso são antepassados muito remotos. Eu conheci agricultores que eles conheciam todas as fases da lua, eles conheciam inclusive o comportamento das formigas, e a partir do comportamento dessas formigas, eles tomavam decisões de plantar ou não plantar. Então eles utilizavam a natureza em favor deles próprios. Ou seja, claro, ainda tem uma questão, ainda como eu falei para vocês, de interesse econômico, mas pelo menos eles observavam a natureza e tinham uma certa relação com essa natureza e preservavam ela na medida do possível, justamente porque a natureza indicava caminhos para a agricultura e até mesmo para a própria saúde pessoal. E nós fomos perdendo isso a partir do momento que foi avançando as áreas da saúde, por exemplo, que obviamente desenvolveram fármacos fabulosos, mas também nos afastaram da questão ambiental. A questão do progresso a todo custo, de construções de fábricas, de máquinas, e o ser humano se orgulhando de mudar cursos de rios. Bom, tudo isso realmente orgulhou os seres humanos dos nossos antepassados, porém deixou uma herança para nós muito, muito perigosa. E nós vamos fazer o que então com os nossos futuros, a nossa futura geração? Muito bem, então a Seitonei está trazendo para você a ideia de ética intergeracional, não é verdade? E aparece aí para você nessa tela justamente o conceito da Seitonei de cidadão ético. Justamente o cidadão ético é aquele que se preocupa com as suas atividades diárias, incluindo o próprio consumo, com as vulnerabilidades sociais, como a pobreza no mundo e, ao mesmo tempo, realiza as escolhas com base na ética intergeracional e ética ambiental, a fim de concretizar uma sociedade onde exista harmonia entre a natureza e os seres humanos. Então, nós estamos falando de ética intergeracional, mas da responsabilidade que todos nós deveríamos assumir diante das pessoas que passam por necessidades e estão no processo de vulnerabilidade e também, na verdade, com a questão ambiental, ou seja, a questão da natureza. Veja que eu volto a frisar para você, a Seitonei avançou justamente num aspecto extremamente importante, que é trazer esta consciência que tudo forma um todo indivisível. Então eu queria apresentar para vocês, justamente no livro Caminho de Paz pela Fé, esse tema importante que é a visão de mundo que tudo forma um todo indivisível. Vamos ao livro então, eu estou com o livro aqui em mãos, aliás, você pode adquirir esse livro e outros livros da Seitonei entrando na nossa livraria.sni.org.br, livraria.sni.org.br. Então vamos lá, aqui está escrito a autoria do professor Masanobu Taniguchi, nosso Supremo Presidente, não é? Que justamente com que tipo de visão ele questiona? A humanidade deve desenvolver e utilizá-la, falando assim da natureza, né? Evitando o mal, ao mesmo tempo em que induz a obtenção de bons resultados. Como é que a gente pode trabalhar com o meio ambiente, com os recursos naturais, na verdade, fazendo com que a gente não o destrua? Então, ele diz o seguinte: sobre esta visão de mundo, né, do novo século, gostaria de apresentar uma proposta que há de fazer com que a grande maioria da humanidade compartilhe a visão global que neste universo tudo forma uma unidade. Tudo é único, uma coisa só. Se formos analisar do ponto de vista das graças recebidas da natureza, a humanidade e os demais seres vivos não se encontram fundamentalmente em estado de confronto. Bom, acho que os nossos antepassados pensavam, né, os mais recentes, de que estavam em confronto com a natureza. Eles precisavam modificar a natureza para poder sobreviver ou para poder crescer e prosperar, etc. e tal. E nós vimos que isso não é verdade.
Obviamente, a gente sabe o quanto nós desmatamos, o quanto nós avançamos nas áreas dos rios e agora as consequências estão chegando, batendo a nossa porta. E aí, então, eu digo para vocês assim, mas essa visão é uma visão só da Seito-no-ie, tudo forma um todo indivisível, isso é muito romântico, não é? Tudo está conectado, tudo é uma coisa só. Pois bem, então vejam aí, eu vou apresentar para vocês um livro que não é da Seito-no-ie, mas é um livro que fala sobre a vida secreta das árvores, ok? Olha só a descoberta destes cientistas, inclusive eu vou colocar o texto aí, porque está dentro desse livro maravilhoso e incrível. Então, no livro A Vida Secreta das Árvores, Peter Wohlleben, o autor, e a cientista Suzanne Simard, ela é da Universidade British Columbia, no Canadá, eles descobriram então que existe uma espécie de rede subterrânea de fungos que conectam as árvores a partir de suas raízes. É uma espécie de internet vegetal, que está sendo então denominada de Wood Wide, né? Wood Wide, que é o www, nosso famoso da internet, ou aí no caso seria o www Wood de madeira, né? Representando as árvores e rede, né? Wide de rede. Então, vejam vocês, existe uma rede que conecta as árvores através dos fungos. Aliás, me ocorreu agora, né? Quem gostou do filme Avatar, por exemplo, o Avatar traz justamente essa pesquisa aí, foi representada no cinema no Avatar, quando eles mostram, por exemplo, que existe uma rede que conecta não só as plantas em si, as árvores em si, mas que conectam também todos os seres da floresta. Um, na verdade, depende do outro. Então, o que a gente imaginava que era uma luta pela sobrevivência, é, na verdade, um grande sistema equilibrado de vida. Exatamente isso. E a gente não reconhecia isso, então. Mas aí, olha só como os cientistas avançaram um pouco mais. Então, eu vou trazer aqui para vocês a visão dele de mais avanço. Então, as investigações científicas, elas mostraram que, sob cada floresta, há uma complexa teia subterrânea de raízes, fungos e bactérias que ajudam a conectar árvores e plantas umas às outras. Vejam você o que está escrito aí. Vou dar um exemplo para vocês. Eles, na verdade, assim, vou voltar um pouquinho. Eles descobriram isso, quer dizer, eles trabalhavam, né, principalmente o autor, ele trabalhava em grandes florestas, áreas reflorestadas, mas era para extração de madeira. Ele começou a reparar que, às vezes, alguns troncos que tinham caído das árvores estavam vivos. E quando eles foram verificar o que estava acontecendo, algumas árvores vizinhas, as árvores vizinhas, emprestavam raízes para esses troncos e alimentavam esses troncos que estavam caídos. Ué, você vai pensar, mas como assim? Isso não é nada. A partir daí, eles começaram a tentar investigar se existia alguma conexão entre as árvores, por que elas faziam isso, etc. e tal, e chegaram justamente nos fungos. Tem fungos que têm quilômetros e quilômetros de ramificações, praticamente pegando uma parte enorme de uma determinada floresta. Vejam o exemplo que está no livro. Vamos supor, as árvores, elas têm defesa imunológica. Mas a defesa imunológica das árvores, ela não é tão rápida como a defesa imunológica nossa dos seres humanos. Porque, por exemplo, se entrar um vírus, uma bactéria dentro do meu corpo, imediatamente, coisas muito rápidas, o meu organismo já começa a reagir. As árvores não são dessa forma, não tem esta resposta imunológica tão rápida. Então, o que acontece? Vamos supor que uma determinada árvore esteja ali no começo lá da floresta, num determinado ponto da floresta, e ela é atacada por um fungo, por exemplo, ou por uma bactéria, ou até mesmo por um inseto. Esta árvore, ela tem uma toxina para combater o fungo, para combater, por exemplo, o inseto, mas ela vai demorar muito tempo para reagir. Por incrível que pareça, através da sua raiz, passando pelo toda a parte dos fungos, não é, daquela teia de fungos, do fungo que está embaixo da terra, ela manda uma mensagem de ataque para toda a floresta.
Então, as árvores que estão mais distantes, o que acontece? Elas começam a já produzir esta substância, que é uma substância para ela se defender desse ataque, e quando então ela é atacada por este fungo, ela já está com a defesa pronta. Mas como é que eles conseguem fazer algo assim? A ciência avançou bastante, você consegue colocar, por exemplo, um isótopo, imagine uma bolinha que você coloca lá, né? Várias bolinhas lá dentro da seiva da árvore, ou dentro, na verdade, da seiva da árvore, ou do espectro, né, da árvore, e essa bolinha ela consegue se deslocar. Estamos falando de coisas micro, né, nano, na verdade, extremamente pequena. E ela consegue se deslocar, então você consegue ver para onde foi essa mensagem. Tá? É como se você enviasse um rastreador, na verdade, nano, ou seja, muito pequenininho, e esse rastreador ele sai daquela árvore e ele vai chegar em uma outra árvore, e os cientistas conseguem, então, capturar isto. Capturar para onde foi essa mensagem. Então, veja só que aquilo que a religião está falando, que a Saint-Genès está falando e que algumas religiões também falam, que tudo forma um todo indivisível, que há muita cooperação entre os seres deste planeta e que há também uma inteligência, um processo de inteligência, que vocês podem chamar de Deus. Eu posso chamar da grande vida do universo, do grande arquiteto do universo, não interessa que nome nós damos. Esta grande vida do universo, ela faz com que as coisas estejam todas conectadas de tal forma que não pode ser simplesmente a vontade cega ou a coincidência que foi organizando tudo isso aí no nosso querido amado planeta Terra. Quando a gente começa a olhar isso e pensar, uau, existe algo por detrás de tudo isso, e eu faço parte disso tudo isso. Eu estou extremamente conectado com tudo isso. Recentemente nós descobrimos que nós temos bilhões de seres vivos dentro do nosso corpo, que são bactérias e vírus, que estão trabalhando ao nosso favor. Não sabíamos disso, sempre pensamos que vírus e bactérias eram nossos inimigos, mas não são. Eles colaboram para que o nosso corpo físico esteja vivo. Veja, tudo isso está intimamente conectado. Se a gente cria amor por algo, por alguma coisa, a gente cuida. Então, na verdade, o meu esforço aqui é fazer com que cada um de nós transforme aquele sentimento que nós temos de admiração pela natureza, alguns têm, outros já nem tanto, mas que se transforme em amor à natureza. Porque, veja, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que tem um filho, um neto, amam este filho, amam esta filha e fazem tudo por ele, dão a própria vida por ele. Querem o quê? Protegê-lo, querem nutri-lo, querem cuidar dele, porque amam. Assim também, hoje temos várias pessoas que têm seus animais de estimação, que cuidam, protegem e querem bem a essa pessoa. Nós tivemos exemplos de grandiosos atos de amor com relação aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, quando passaram por momentos terríveis. Então, justamente as pessoas, não é, fazem isso porque elas sentem que aquele sofrimento do outro é o meu sofrimento. Agora, se eu penso que toda a natureza é uma massa de matéria que não tem vida, não tem objetivo, vai se aglomerando e desaglomerando ao acaso, eu não crio um vínculo amoroso com a natureza, com o meio ambiente. A partir do momento que eu crio esse vínculo amoroso, com toda a certeza, eu passo a amar, respeitar. E naturalmente, se eu amo e respeito, eu começo a ter atitudes corretas e pensar então nas futuras gerações. Ora, vamos lá, se eu sei que tudo forma um todo indivisível, como está escrito no livro Caminho da Paz pela Fé, no Caminho da Paz pela Fé, obviamente eu vou amar e agir de forma com que este amor se transforme em atitudes. Então esse é o convite que eu faço primeiro, para que você pense um pouquinho nessa questão da
ética intergeracional. Então vamos avançar um pouquinho mais. Um estudo internacional produziu o primeiro mapa global das redes de fungos micorrízicos que dominam este mundo secreto. É por meio dessa rede que as plantas trocam nutrientes e mensagens de alerta, por exemplo, quando se sentem ameaçadas. Surpreendendo a todos, Ulleben afirma que as árvores conversam, têm laços familiares e cuidam dos seus filhos e vizinhos. Olha isto. Veja, o que eu estou falando não é extraído de um livro religioso. É extraído de um livro científico, A Vida Secreta das Árvores. E o cientista trabalhou provando cientificamente que existem realmente cuidados entre as árvores. Elas têm uma linguagem, não é a nossa linguagem, a gente acha que o único ser deste planeta que tem linguagem somos nós. Não é não é a nossa linguagem em si, é a linguagem delas. Elas têm uma linguagem, assim como os animais também têm suas linguagens, não é? Assim como animais pequenos, como abelhas também têm a sua linguagem. Todos os seres desse planeta têm a sua linguagem, têm a sua forma de se comunicar. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as flores, elas emitem um sinal sonoro, imperceptível para o ouvido humano, não é? Ela é uma frequência, e que, por exemplo, as abelhas conseguem identificar. Então, as abelhas não são só atraídas pela cor da flor ou pelo cheiro, perfume que ela exala, também há um sinal sonoro. Quando uma abelha pousa numa flor para sugar o seu néctar ou pegar o seu pólen, o que acontece? A frequência deste som modifica. É como se essa flor avisasse, olha, já tem alguém aqui usando, né, usufruindo do meu pólen, usufruindo do meu néctar. Então, uma outra abelha, por exemplo, ela evita ir no mesmo local, porque ela entende, ela escuta que essa planta emitiu esse sinal dizendo ocupado. Olha onde a ciência está chegando, tá vendo? Isso é uma coisa que emociona. Então, o convite é convidar do meio ambiente, cuidar da natureza, aliás, cuidar de todas as vidas deste planeta. Vamos avançar um pouquinho mais aqui? Bom, nós vamos falar então, obviamente, de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Aparece aí para você que o desenvolvimento sustentável existe, né, quando satisfaz as necessidades das gerações atuais sem hipotecar a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias, né? Isso está numa cartilha justamente publicada aí pelas organizações internacionais, ou seja, no fundo está dizendo, óbvio, eu só posso dizer que se há sustentabilidade, se eu sobrevivo, ok? E se eu também deixo o futuro ou as futuras gerações sobreviverem. Esta é a ideia central desse pensamento de sustentabilidade. Então, avançando um pouquinho mais, aí aparece para você que na prática, a sustentabilidade está definida como a capacidade que um indivíduo ou um grupo de pessoas tem em se manter dentro de um ambiente sem causar impactos a esse ambiente, tá? Então, uma pessoa, um grupo de pessoas, né, tem essa capacidade, né, de justamente se manterem dentro de um ambiente sem causar impactos justamente a esse ambiente. Essa é a ideia, então, que nós temos que pensar para o relacionamento que nós teremos com as futuras gerações. Nós temos que pensar o seguinte, eu consumo demais, eu gero muito lixo, os produtos que eu compro têm realmente compromisso com a sustentabilidade, eu necessito disso de verdade, o que eu estou ensinando para as futuras gerações. Então eu fico pensando que às vezes a gente passa por grandes problemas mundiais, como nós passamos pela Covid-19, e às vezes são problemas regionais, mas de grandes proporções, e as pessoas pensam assim, não, agora o ser humano muda, agora a pessoa vai pensar diferente. E eu digo para vocês que muitas vezes eu chego a duvidar disso, porque nós já tivemos tantos problemas no planeta Terra, tantos desastres, tantas guerras, e me parece
que a mudança interna das pessoas não acontece por esse meio, que parece que nós temos que ser castigados para poder modificar a nossa forma de ver o mundo e de atuar no mundo. Mas na verdade não é isso. Eu digo para vocês claramente que nós já temos dentro de nós a raiz da bondade, da beleza, do belo, a raiz de ajudar o próximo, ou seja, a empatia, tudo está dentro de nós e a gente já provou isso em diversas ocasiões e todos os dias a gente prova isso. O que acontece é que nós temos que nos unir para colocar essa parte mais bonita do ser humano para fora, mas não sozinho, não solitariamente, mas em grupos de pessoas. Nós temos que aprender a trabalhar em grupos e aí nós temos que envolver estas gerações que estão vindo, inclusive que estão muito mais sensíveis para as causas ambientais, mas não através de movimentos grandes nesse sentido de enfrentar grandes problemas e catástrofes e dizer que o mundo está acabando. Isso não vai mudar a mentalidade humana. Aliás, pode, na verdade, causar ao contrário. O sentimento das pessoas a partir do medo é, às vezes, reagir justamente, deixa para lá, vai acabar tudo mesmo. Então a pessoa deixa de lado as questões importantes da vida, porque tudo vai acabar. Nós não temos que pensar dessa forma, nós temos que pensar que nós estamos fazendo algo em benefício daquele ser que está próximo de nós, que não é só o nosso filho, o nosso neto, nosso vizinho, mas todas as pessoas desse planeta e todos os seres deste planeta. É lindo de ver na Seitonei, por exemplo, que está escrito na Sutra Sagrada, rogamos que as santas bênçãos destas se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Veja que beleza, né? Só conseguiremos estabelecer a imagem verdadeira junto com todos os seres vivos. Esse é o pensamento básico que está desde o início dos ensinamentos da Seitonei. Muito bem, então, a Seitonei está fazendo alguma coisa? Está, mas eu queria antes ler aqui para vocês um outro trecho deste livro maravilhoso, não é? Que é justamente o que a Seitonei recomenda para que a gente consiga fazer esta mudança da mentalidade humana. Como eu falei para vocês, nós somos totalmente avessos a essa ideia que o castigo muda alguém. Pode fazer a pessoa refletir, mas a mudança, ela deve partir de dentro do ser humano por uma consciência própria. Essa consciência faz com que ela modifique a sua forma de pensar e aí de atuar. E isso é para sempre. O medo não. Passado o medo, a pessoa volta ao status quo, volta para trás. Então ele diz o seguinte, professor Masanobu Taniguchi: por essas razões não houve outra época como a de hoje, em que há necessidade premente de cada um de nós se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus não é aquela ideia de vontade de Deus, aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune, aquele Deus que, olha, vou destruir o planeta se vocês não me obedecerem. Não, é a consciência de unidade com todos os seres. Veja só, se Deus é pai de todos nós, é pai e mãe de todos nós, se Deus é o grande arquiteto do universo, o grande criador deste universo, portanto, seguir a vontade de Deus significa amar e respeitar a todos os seres deste planeta. Ensinar isso às futuras gerações para que elas também amem e respeitem e entendam que tudo forma um todo indivisível, como o professor Masanobu Taniguchi fala neste livro, Caminho da Paz pela Fé, ou como a gente viu mesmo no livro A Vida Secreta das Árvores. Tudo forma um todo indivisível. Nós temos que ensinar isso para as crianças. E aí então ele diz, né, e esta ideia, né, que está justamente por detrás das diretrizes do norteamento do nosso movimento na atualidade. Deste modo, mesmo, né, o professor Masanobu Taniguchi, neste livro O Caminho da Paz pela Fé, o professor Masanobu Taniguchi, aqui no livro, ele vai justamente dizer que você pode baixar leis, pode dizer que é proibido, etc. e tal, e muitas vezes as pessoas não mudam de comportamento. É aquilo que eu acabei de falar para vocês anteriormente. E ele diz, desse modo, mesmo que se criem leis e normas, assim ordenando o sistema social, com bem elaborados avisos, anúncios, né, no interior de estação, nos locais, olha,
respeite a natureza, cuide dos parques, não mate os animais. Mesmo que a gente vá criando tudo isso aí, né, esses anúncios e tudo mais, são muitos os exemplos de ineficiência, enquanto a mente das pessoas não estiver preparada. Então, nós, educadores, nós temos que preparar as mentes das pessoas. Lauro de Oliveira Lima, um grande educador brasileiro, ele dizia que educador é aquele que constrói um modelo social como uma antevisão do futuro. Olha só que forte o que ele diz. Ele constrói um sistema social como se tivesse uma antevisão do futuro, ou seja, como eu desejo o futuro, que desejo eu tenho para o futuro. E a partir do momento que eu tenho este desejo, eu crio, digamos, uma mini sociedade no meu ambiente educacional, e eu posso dizer, papai, mamãe, vovô, vovó também, você cria um ambiente social dentro do seu lar que espelha exatamente esta sociedade que você imagina. Então, se eu imagino uma sociedade onde as pessoas convivem harmoniosamente, eu tenho que estar dentro do ambiente escolar, dentro da minha casa, num ambiente harmonioso. Se eu antevejo como futuro uma sociedade em que as pessoas amem de fato todos os seres desse planeta, o que é que eu faço? Eu começo também a pensar no tipo de alimentação que eu trago para minha casa, que eu trago para minha merenda, se ela está respeitando todos os seres, se ela está sendo produzida com um menor impacto, por exemplo, ambiental. Eu tenho que pensar em tudo isso e a partir do momento que as crianças vivem neste ambiente, elas com certeza vão apreender a forma de atuar no presente e, obviamente, vai se espelhar no futuro. Eu digo viver este ambiente porque se eu não vivo um ambiente, dificilmente eu consigo modificar a minha forma de ser. Viver. Não adianta, sermão dificilmente muda as pessoas. As pessoas mais sensíveis vão parar para pensar, mas às vezes os hábitos enraizados no inconsciente da pessoa são tão fortes que ela não consegue agir de forma diferente. Continuando, então, ele diz assim, né? Dependendo de até onde os homens reconheçam que eu e o outro somos um, aqui estamos incluindo o meio ambiente, obviamente, né? É totalmente diferente o efeito desse esquema da sociedade. Compreender significa trazer para dentro de si e agir de forma tão natural que fica até imperceptível. Eu costumo dar um exemplo até, quem anda de bicicleta ou quem dirige carro, por exemplo, né? No começo, quando a gente foi andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, aquele medinho e pedala e tinha que ter rodinha, e vai cair, não vai cair, etc e tal. A partir do momento que você criou, né, coragem, ou seja, que seu corpo integrou a bicicleta nele próprio, ou seja, quando a bicicleta se tornou uma extensão do próprio corpo, aquilo se torna tão natural que você sobe na bicicleta e sai pedalando sem pensar. No começo você fica, pedalo, dirige, vira para a esquerda, vira para a direita, olha para o lado, mas quando ela está incorporada no corpo, como se ela fosse uma própria extensão do corpo, então você pode dizer, eu aprendi. A aprendizagem só se dá quando o objeto a ser apreendido é apreendido, e aí obviamente ele se torna parte e extensão do seu próprio corpo. Isso vale para coisas concretas, como uma bicicleta, e até para conceitos abstratos, como, por exemplo, o próprio amor. Eu falo isso também para você que dirige. Já imaginou você... aliás, já imaginou não, quando você sentou num carro pela primeira vez, não é? Era um tal de mexe na marcha, qual que é o pedal que eu piso, é o esquerdo ou direito, como é que eu tiro o pé do pedal da embreagem devagar, para depois eu acelerar um pouquinho e o carro morre, e aí você está dirigindo todo ali tenso depois que aprendeu esse mecanismo. Imagina se começa a chover, aí você não sabe nem onde é que é o lugar para ligar o limpador de para-brisas, se o instrutor pede, liga o rádio agora, né? Põe lá num sonzinho, aí você fica apavorado, não? Passado ali uns 2 anos ali de volante, até menos, você entra no carro, nem percebe o que está fazendo.
já entra, já sai dirigindo, já sai pensando no que vai fazer, já olha para a esquerda, já olha para a direita, se começou a chover, você liga o limpador e vai embora. O carro ficou a extensão do seu próprio corpo. Então você começou justamente a agir, é como se realmente tivesse, aliás, como se não, você começou a agir de forma com que este carro fizesse parte do seu próprio ser. É tudo automaticamente. Agora imagine você, se questões, digamos, abstratas, não é? Como o amor a todos os seres vivos, chegue até nós, ao alcance em nós, este grau de conscientização, que é um grau, por exemplo, como se você dirigisse ou como se você pedalasse uma bicicleta, este grau em que as coisas saíssem de forma tão natural como se fosse extensão do seu próprio ser. Ou seja, não precisa dizer para você não destruir algo, para você não poluir. Isso já é tão natural que se alguém diz para você que vem de outro planeta e diz: nossa, mas vocês não poluem rios? E aí você diria: o quê? Não entendi a sua pergunta. Já pensou chegar nisso? Olha, mas você não está desmatando essa mata? Desmatar? Não entendi o que você estava me perguntando. Como assim desmatar? Não, mas vocês praticamente aqui não produzem lixo, né? O lixo de vocês é todo sustentável, reciclável. Mas que pergunta é essa? Não estou entendendo. Quando a gente chega nesse nível de conscientização, significa que, de fato, a gente pode dizer: eu aprendi. Ou seja, eu trouxe aquilo que era abstrato para dentro de mim e aquilo se tornou concreto, aquilo fez sentido para mim. Esse é um outro conceito de educação, não é? O concreto é aquilo que faz sentido, não é só aquilo que é palpável. E só faz sentido aquilo que eu entendo, que eu compreendo, que eu me integro a ele. É esse aspecto que nós temos que pensar em ensinar para nossas crianças, e volto ao conceito do nosso grande Lauro de Oliveira Lima, que é: eu tenho que ter uma antevisão de futuro, mas eu tenho que criar um modelo de sociedade onde as pessoas vivam neste modelo para que elas consigam realmente fazer com que aquele aprendizado seja incorporado e eu passe a viver de forma tão natural que, se alguém faz uma pergunta, você vira e diz: não entendi sua pergunta. Como assim? Isso aí é tão natural que eu não consigo nem te responder a esta pergunta, por exemplo, porque você não joga o lixo no chão. Como assim jogar o lixo no chão? Não entendi. Como assim jogar? Se o lixo tem seu lugar certo para jogar, vou jogar no chão para quê? Não entendi, sinceramente. Ok? Mas e a Seito-Noe? Será que a Seito-Noe fez alguma coisa nesse sentido? De mostrar para as futuras gerações que é possível realmente ter um desenvolvimento sustentável? Fez sim. E justamente a mensagem vai aqui para você que está chegando agora na Seito-Noe e nunca ouviu dizer no Escritório na Floresta. Eu queria mostrar para vocês, inclusive vou apresentar algumas imagens do Escritório na Floresta. Vocês têm aí, não é, que foi inaugurado no dia 7 de julho de 2013, quantos anos fazem já, né? E justamente, não é, aí no dia 16 e 17 de julho de 2013, foi realizado então o curso internacional da Seito-Noe pela Paz Mundial, orientada pelo Supremo Presidente da Seito-Noe, professor Masanobu Taniguchi, que enfatizou a necessidade do coração apostolar e da compreensão do vazio búdico, em que todas as vidas são unas. Então esse foi um curso, não é, de 16 e 17 de julho de 2013, onde foi inaugurado este escritório na Floresta. E eu quero passar para vocês algumas coisas importantes do que é o escritório, e aí então eu vou utilizando aqui as nossas apresentações. Então em 2001, a sede internacional em Tóquio, né, e o Templo Matriz, em Nagasaki, receberam então a certificação de ISO 14001, fazendo da Seito-Noe a primeira organização religiosa a alcançar tal feito. Em 2007, a certificação foi obtida por 66 regionais doutrinárias no Japão. Não é? E no escritório da Floresta, não é, tudo o que foi feito é de última geração, para que não sejamos a última geração, não é?
para que não sejamos justamente a última geração e o planeta não acabe sendo exterminado pela ganância da corrida energética. O escritório na floresta da Seiichi-no-Ie surge, então, na contramão da história global de atritos. A mensagem é a seguinte: podemos utilizar tecnologia de última geração e gerar um diminuto impacto ambiental. Como foi feito isso? Então aparece aí no próximo slide que justamente a edificação utiliza o que há de mais moderno e menos agressivo do ponto de vista ecológico. E é um edifício de 2 andares, daqui a pouquinho vocês vão ver ele aí, tá? Construído com madeira, tá? Então, mais ou menos utilizado aí 8.154 metros, né, quadrados de piso. Então, em 90% da construção foi utilizada a madeira com o certificado FSC, proveniente da própria província de Yamanashi, que é onde está construído o escritório na floresta, né? E os 10% restantes também são de madeiras nacionais certificadas, tá? E a energia é gerada através de painéis solares aí, painéis que são suficientes para poder, então, para poder dar conta, né, de toda a parte energética do escritório na floresta. Eu vou apresentar um pouquinho uma foto aqui para vocês do escritório da floresta que aparece para você. Então veja só que coisa mais linda esse escritório na floresta. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá para o escritório. Foi aproveitado inclusive as pedras docais, é um sistema de ventilação que dispensa ar-condicionado, tem sistemas de coleta de água, de chuva, tem sistemas inclusive de um aquecimento no piso que vocês estão vendo aí na época da neve, para justamente não acumular neve. É uma coisa assim fora de série. E você está lá, por exemplo, eu estava lá no inverno, então você com um casaco normal, nevando lá fora, um frio bastante intenso do lado de fora, e você com um casaco lá dentro fica tranquilamente. Então no verão também, que é um verão bastante quente, existe um sistema de troca de ar natural, né, onde o ar quente sai por umas janelas, o ar mais fresco que é na parte de baixo, ele entra e acaba refrescando o ambiente. Então é confortável de você ficar, é muito baixa a utilização de energia, dada porque você não usa ar-condicionado, e ainda assim, então foi feito todo com um sistema arquitetônico de aproveitamento de luz, aproveitamento de energia solar, aproveitamento justamente da questão dos próprios ventos, não é? Esse escritório, então, tem mais uma foto aí que eu queria mostrar para vocês. Ele justamente, então, é uma outra entrada, né, do escritório na floresta. A outra, então, mostra então, ele integrado justamente à própria floresta. É um escritório, então, onde funcionam as atividades da Seiichi-no-Ie. Pois bem, então, justamente queria dizer para vocês, né, que Seiichi-no-Ie convida a você, educador, a pensar de uma maneira que nós possamos criar uma sociedade em que as nossas gerações se orgulhem, né, as futuras gerações, se orgulhem das nossas gerações, da nossa geração, por dizer, puxa vida, eles foram o ponto de virada. Eles nos ensinaram o ponto fundamental da virada, que é tudo forma um todo indivisível. Se nós procedermos desta forma, através dos nossos exemplos, eu tenho certeza absoluta que as futuras gerações irão ampliar ainda mais o seu conhecimento daquilo que nós estamos dizendo, que tudo forma um todo indivisível, e com certeza o nosso planeta Terra, nossa amada Terra, essa nossa espaçonave que nos guia através desse grandioso espaço sideral, irá agradecer. Ela é um ser vivo. Nós não estamos sós, nós estamos rodeados de vida, da grande vida do universo e da vida de todos os seres deste grandioso planeta. Minhas reverências e muito obrigado. Muito obrigada. Você que é mãe, que é pai, que é educador, não imagine a novidade que eu estou trazendo para você. Estamos relançando o livro Desperte o Talento das Crianças,
que vai nos orientar sobre a verdadeira educação dos filhos, dos netos e até dos alunos, se você é um educador, professor, professora. Um livro fantástico, Desperte o Talento das Crianças. É um livro que ele foi feito pelas senhoras da Associação Pomba Branca da Seichoné do Japão. A Associação Pomba Branca é a Associação das Mulheres da Seichoné. Então foi feito por essa associação, algumas líderes maravilhosas, com profundo amor, né? Baseando-se na literatura da Seichoné. Através então desses estudos, elas fizeram este livro maravilhoso, especial para as reuniões de estudos para as mães da Seichoné do Brasil, que hoje pode ser também reunião de estudos para os pais. Este livro será um norte para estas reuniões e tem um tema específico para cada mês do ano. De janeiro a dezembro, nós temos um tema específico para ser trabalhado nessas reuniões, um tema fantástico sobre o método educacional da Seichoné, aplicado de uma maneira prática, né, através das orientações deste livro. Desperte o Talento das Crianças, estudem este livro, apliquem e tenham muito êxito no maravilhoso ato de educar. Muito obrigada, muito obrigada. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichoné do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seichoné de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança, que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichoné do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo. Onde o seu propósito acontece.